Eu vejo também, o Valdemir vai comentar também, assim, pelo menos falando por mim, tá? Não tem como pôr uma régua de medir baseado na minha vida, né? Cada um tem a sua individualidade. Mas no meu caso, eu vejo que eu não sou unanimidade em lugar nenhum e nunca fui em nenhum lugar em nenhuma época. Mas sempre tive boas amizades. Então, isso eu acredito, se algum ouvinte se sente solitário, que ele tem que alcançar essa maturidade. De que, de repente, você vai ter uma boa convivência com 2, 3 e o resto não vai ter convivência nenhuma e tá tudo certo. Né? Agora tem gente que já consegue ter uma boa convivência numa porcentagem aí de 99%, 100%. Já não é meu caso. Quando eu bato uma meta de 50-50, eu já tô no lucro ali. Mas eu fico feliz não pelo... acho que esse é o segredo da maturidade. Eu não fico triste pelos 50 que não tá comigo. Eu fico feliz pelos 50 que tá. Né? Eu acho que a gente tem que ter essa maturidade. Mas pegando o seu gancho, pro Valdemir comentar, tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: qual o impacto da solidão na vida espiritual de alguém? Isso pode levar ao afastamento da igreja? O que você acha? Se você não se cuidar, não se tratar, isso pode sim. É que assim, a sua conexão tem que ser com Cristo. Primeiro com Cristo. Boa. Bom. Se você tem uma conexão com Ele, intimidade com Ele, aí não importa. Você pode ser aquele fechadão, você pode até ser essa pessoa só na igreja, no meio da multidão. Mas você tem uma conexão com Cristo. Você tem intimidade com Ele. Aí é diferente. Né? Agora, se você não se enturmou, se sente sozinho, não se abre, não se dá uma chance de se enturmar, né? De entrar na panelinha do bem, diga-se de passagem, e você sai da igreja, então você nunca teve uma conexão com Cristo. Essa é a tese. Você nunca teve uma intimidade com Deus. Porque a gente tem que se conectar com o ser humano, né? Se a gente diz que ama a Cristo que não vemos, se a gente diz que ama a Cristo que não vemos, mas não consegue amar o irmão que vemos... Que vemos, exatamente. Aí fica uma coisa meio complicada. Mas você falou do exemplo de Paulo, né? Sim. Desses personagens bíblicos que enfrentaram, vamos dizer assim, o desafio da solidão. O que nós podemos aprender com eles? Que lições você acha que seria interessante pontuar? É interessante que quando Paulo está nessa situação de encarceramento, não é? Possivelmente já perto de morrer por causa do nome de Cristo, ele manda a carta, ele pede para que traz os pergaminhos, né? Os livros, a capa, e manda chamar João Marcos. Então entende que possivelmente ele estava numa solidão ali, não é? Não estava querendo toda a multidão que possivelmente ele pregou, né, as igrejas, mas ele lembra de João Marcos, que teve um problema lá atrás porque não queria andar com ele, né, porque era inexperiente, se afastou, e de repente ele percebe que ele amadurece e fala: não, traz João Marcos que é muito útil. Então eu percebo nesse texto que, logicamente, que nenhum de nós está encarcerado por causa de Jesus, né, mas muitas pessoas nas emoções estão encarceradas. E às vezes é necessário elas terem uma companhia, ou até nós mesmos ter a percepção dessas pessoas que estão em isolamento, em solidão por algum motivo, e trazer uma certa companhia, não é, para ela, um conforto, porque às vezes chama para tomar um café, vamos tomar um café, vamos bater um papo, ou vem na minha casa. Isso eu acredito que é uma forma muito importante, igual o nosso irmão Valério, ele falou da panelinha boa, né? Também concordo. Ver aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, chama ela, vamos comer uma pizza. Talvez aquilo, uma conversa ali fora dos trabalhos com a igreja, ali possa ser que ali renove a pessoa, ela volte e fala: puxa, eu sou importante, né? Alguém pelo menos viu a minha situação. Lógico que talvez ela não verbalize isso, mas aquilo pode fazer uma grande diferença. Eu acredito nisso. Até pegando essa questão que você falou, acho que na sua primeira fala, sim, sobre a questão do obreiro e tal, Jesus,
ele teve um momento de agonia no Getsemane. Sim, pô. Né? E guardadas as devidas proporções, um ministro, né, o pastor, né, por vocação, né, por ser vocacionado ali e estar à frente do rebanho, ele tem um grande desafio com essa questão da solidão. Em que sentido? Ele não vai poder ficar se abrindo com a ovelha dele. Não é normal isso. O pastor não vai chegar. A regra é ao contrário, né? O membro procurar o pastor para desabafar, não o pastor procurar o membro e desabafar. E às vezes tem a situação do. Teoricamente, ele teria que procurar um par, que seria alguém do mesmo nível eclesiástico ou ministerial para poder um apoiar o outro. Mas às vezes existe uma competição que não deveria, mas existe. E aí, se ele se abre para outro, pode gerar mais problema que solução. Talvez um ciúme, né? Ou até mesmo levar para a liderança maior e falar: ó, o obreiro lá não tá bem não, viu? Ó, ele desabafou para mim assim. Eita. E aí muitos acabam se fechando. Então, o que eu vejo é que a solidão também é um problema que tem que ser enfrentado. Ou seja, não sei se vocês vão concordar, você pode discordar à vontade, mas assim, eu acho que em algum momento a gente pode passar por algum momento de solidão como ser humano. A diferença é como a gente lida com isso, né? Como que a gente vai lidar com isso. E aí o Valério pode até puxar o assunto aqui, que ele estava falando sobre a questão da solitude, né? Que aí tem a solidão e a solitude. A solitude, ela é a mesma situação da solidão, mas por opção, né? Opção. É opcional. É o meu caso. E traz algo benéfico, né? Fale um pouco mais sobre isso. No meu caso, muito mais benéfico do que, né? Porque eu optei por isso. Eu tive ambas as experiências e eu fico com a experiência B, que é de estar solícito, né, sozinho. É isso. Agora, só falando do que o irmão falou, de ninguém consegue se dar bem com todo mundo, bom seria. Oxalá se você tivesse 100% de harmonia com todo mundo, né? Porque a ideia é essa. A ideia é essa. Mas não dá, não tem como, é impossível, né? Você tenta agradar, mas não consegue. Aí tem até já que é um ditado popular, né? Nem Jesus agradou todo mundo, né? Virou um ditado popular. Mas eu tenho não te cortando, eu tenho uma tese sobre isso. Eu acho que você não consegue, mas tem que tentar. Sim, a gente tem que tentar. Você não consegue dar aquela pessoa de mal, eu tô tentando, todo dia, tô ali, uma hora eu consigo. É porque, na verdade, as pessoas, elas vêm de um contexto, primeiro, cultural, né? Porque vamos pegar cultural aqui, pai e mãe. Então elas receberam uma criação, certo? Então essa criação que elas receberam é diferente da minha, é diferente da sua, é diferente da sua. Conforme vem o crescimento, né? Vem o amadurecimento, isso você vai ter os seus relacionamentos. E aí eu costumo dizer que ninguém é tão vazio que não possa deixar algo para alguém, e nem tão cheio que não possa levar algo de alguém. O que quer dizer isso? Cada relacionamento, cada pessoa que passou pela nossa vida deixou lições, bem como nós também deixamos lições para ela. Isso aí vai fazendo, vamos pegar a ideia cognitiva, né? Vai criando a nossa mentalidade. Sim. E com isso a gente vai determinando, isso é de cada um, os nossos limites. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Isso eu levo na boa, isso eu não levo na boa. E aí que é o problema dos relacionamentos no dia a dia, quando eu digo que nem sempre você vai conseguir se conectar com todo mundo. Porque às vezes o seu jeito de ser, que você aprendeu e você se formou dessa forma, é um jeito de ser que a outra pessoa ela interpreta que não, eu não concordo com isso. E aí, qual que é o problema disso? De um lado, a pessoa não quer mudar e do outro, ela não quer ceder. Então é nisso que acaba tendo esse afastamento. Então você segue daí que eu sigo daqui. Eu percebo isso. Posso estar falando uma tremenda bobagem, mas eu acredito que é por aí. É difícil
quando não querem ceder. De um lado tem o que a gente chama de síndrome de Gabriela, né? Que a pessoa, que é até de uma música, né? Que a pessoa fala, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E de outro também tem uma pessoa, às vezes, que ela é rígida. Qual a diferença do rígido pro flexível, né? Até pegando um exemplo, pega os carros dos anos 70, 80, chassi de aço, batia num poste, derrubava o poste, mas o carro não quebrava. Porém, o índice de óbitos era alto porque as pessoas ficavam presas na ferragem. Hoje faz carro de plástico, praticamente, ou seja, é o contrário do rígido, né? Flexível. O carro bate, ele automaticamente ele é condenado pela seguradora, dá como perda total. Porém, aquele plástico ele recebeu o impacto da pancada e o índice de sobrevivente triplicou. Então, o flexível ele sempre vai ter uma adesão maior, né? Sim. O rígido não. Só que as pessoas, em algum ponto, em algum grau, elas são rígidas. Sempre vai ter alguma coisa que aquela pessoa não cede, porque ela aprendeu daquele jeito e aquilo para ela se torna uma verdade absoluta. Então, talvez a reflexão para nós aqui, que estamos aqui, para aqueles que vão acompanhar como ouvinte, é ver em que ponto você pode ser mais flexível, né? Para tentar, de repente, se não chegar no 100% de aceitação, tentar chegar nos 90%, quem sabe. Mas é interessante. Aí, passando para você, pastor Luciano, a Bíblia nos ensina que somos o corpo de Cristo. O que acontece quando membros desse corpo se sentem desconectados? Onde que falhamos como igreja? A igreja falhou como instituição ou essa pessoa que tem falhado como cristão? É bem interessante a pergunta, não é? Possa ser que haja falha das duas partes, ou talvez de uma parte só, né? Do isolamento da pessoa, como nosso irmão Valério falou, né? A pessoa deveria olhar para Cristo, porque eu confesso que já aconteceu isso comigo, de deixar de olhar, entendeu? E acabar não verbalizando diretamente para a pessoa que a culpa de eu estar assim é sua, mas pensa assim, puxa, se fulano falasse comigo, mas aí lá dentro eu falo, não, mas quem está errado sou eu, deveria ter olhado para Cristo. Mas também não vou generalizar que todas denominações ou a igreja, o corpo de Cristo, em locais diferentes, talvez algumas deixem a desejar, não é? Não dê atenção devida para aquela pessoa que talvez ali está sendo consumida pela solidão. E como você mesmo disse, Dr. Wagner, pensamentos diferentes, culturas, costumes e pessoas que nasceram em lares diferentes, cada um aprendeu de uma forma e de um jeito. Até a mensagem que o meu pastor, onde o pastor Alberto, ele ministrou, ele falou a respeito que todos temos gostos diferentes, porém o sentimento deveria ser o mesmo em Cristo, como o nosso irmão disse. Uma coisa também que a gente precisa aprender a lidar, eu até conversei uma vez com o Valério sobre isso, é que temos os temperamentos, né? Sim. Você até leu aquele livro do Tim LaHaye, né? Temperamentos Sim. Transformados, né? Muito bom. Que é uma teoria de Hipócrates, né? Que fala melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo. Todos nós temos. E o temperamento é interessante que vem da palavra tempero. Né? Tem gente que gosta de comida temperada, tem gente que já gosta de comida insípida. Né? Então, isso também tem a ver com relacionamento. Que tem gente que fala assim, aquele camarada é muito temperado, e se afasta. Outro já fala, eu gosto daquele cara porque aquele cara tem tempero demais. E tem gente que já gosta de desconectar, aquele camarada é meio na dele, que é com pouco tempero, né? Eu gosto dele daquele jeito porque ele tem pouco tempero. Então tem disso também, né? Porque eu acho que o ponto aqui é afinidades. Eu defendo a bandeira do seguinte, não sei se eu tô certo, que a comunhão não necessariamente é você andar com o mesmo grau de intimidade com todo mundo. Eu não consigo ver a comunhão como isso. Eu vejo a comunhão como na condição de você, meu irmão em Cristo, eu não vou te deixar na mão na sua necessidade. Se você precisar de um recurso, eu tô aqui. Se você precisar de uma mão amiga, eu tô aqui. Mas não necessariamente eu preciso estar ali carne e unha com você, porque de repente eu sou carne e unha com uma outra pessoa que as afinidades elas estão mais com compatibilidade. É isso que eu penso.
Agora, um versículo aqui que eu queria deixar, já que a gente entrou nessa situação de ter a paz com todos, é Romanos 12:18, que eu acho bem interessante. Sim. Que diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, quando estiver em vós, então eu tenho que ter essa paz de espírito, de ter paz e compartilhar da paz. Mas a parte A do verso, quando ele fala se for possível, ele já te abre aqui um precedente pra gente dizer que às vezes não depende só de mim. Você entendeu? Que eu tô de paz e eu quero ter paz. Mas ele, se for possível, porque o relacionamento é uma via de mão dupla. Então ela vai e volta. Só que às vezes a pessoa não quer ter. Aí você vai insistir, né? Então é isso que eu penso. Até que ponto você vai insistir, né? Valdemir Valério, que é o nosso Relações Públicas hoje, né? Que assim, tem que ter estratégia, né? Pra se aproximar das pessoas e tal. Mas tem pessoas que às vezes eu prefiro deixar seguir. Segue daí, que eu sigo daqui. Vamos tudo morar no céu. Lidar com o ser humano é difícil, né? Você tem... É interessante o que você falou, né, do tempero aí, porque você também tem que dosar, né? Você não pode muito... Não pode ser só pimenta, né? Então, porque tem gente que gosta só da pimenta, mas tem aquele que nem gosta da pimenta, aí você tem que tirar a pimenta. Então você também tem que... Eu costumo dizer que eu me dou bem onde eu vou, porque vocês sabem entrar e sabem sair. É um psicólogo da vida. Não. Ele faz a leitura da pessoa. É mais ou menos isso. Você sabe o que falar ali. Chamava-se de... Isso se chamava antigamente, é verdade isso aí. Nos Estados Unidos chamava de perfilador. Que a pessoa que consegue criar o perfil da outra. Legal. Você faz uma leitura. Aí, ó, tá vendo? E aí você sabe o teor da conversa que você vai ter com aquela pessoa ali. Entendeu? Você não vai falar uma coisa que sai do padrão dele ali. Então você também tem que se temperar, né? O nível do tempero é seu ali também, para você conquistar aquela pessoa ali, né? Tem pessoas que é difícil mesmo, e é mesmo, que foge do padrão. E aí é essa aí que você tem que batalhar. Pô, tem que arrumar estratégia. Eu preciso conquistar essa pessoa aí, né? E isso é legal que você tá falando, o Luciano e o Valdemir, que é o seguinte, ele tá falando mais ou menos assim, eu vou me esforçar pra isso. E isso é legal. Sim. É isso. A ideia é essa, conquistar. Então, quantas vezes vocês já ouviram? Não ia com a cara daquela pessoa. Hoje ele é um parceirão. O duro é quando acontece ao contrário, né? Também, também. Eu pensava que aquela pessoa era gente boa. É uma tranqueira, né? Mas vou pegar o gancho que já estamos aqui nesse bate-papo aqui. Você que trabalha na recepção, como identificar se um membro está se sentindo sozinho e de certa forma acolher, né, de uma forma a ele se sentir agora integrado, incluído? Como você faz esse papel de ser uma pessoa que vai ser aquele que vai incluir? Construtor de pontes, só ficou bom, hein? Derrubando muros e construindo pontes. Já ouvi essa frase. Como você vai fazer isso? Já ouvi essa frase, é boa. Então, como eu fico ali na porta, né? E eu não sou da porta. Hoje eu sou um auxiliar do porteiro. Eu fico lá cuidando dos carros lá. É chefe, né? Entendeu? Mas com muito prazer, muito orgulho. Antes da outra igreja que eu estava congregando, eu ficava na porta mesmo, né? Então você já faz uma leitura. É natural. O membro, quando chega, é aquele membro. Quando ele está diferente, você já conhece, né? E aí pra te dar ele vai e senta num lugar que ele não sentava antes, ou não senta mais perto daquela irmã ou daquele irmão que ele sentava. Tem alguma coisa diferente aí. Aí você já faz aquela leitura. Agora, como trazer de volta? Um convite para um almoço de domingo, meu amado, já ajuda bastante. Boa. Vou repassar essa mesma ideia para você, hein, pastor Luciano? De mensagem. Que benção, hein? Vocês que estão nas redes aí, Valdemir, Luciano, me ajuda aí nas mensagens aí. Mas vamos lá, que eu não tô acompanhando aqui não.
Vamos tentar entrar aqui rapidinho no Facebook. Entra aí porque Vamos ver que tem perguntas aqui. Mas enquanto a gente está acessando aqui, Luciano, quais ações práticas, na prática, que a gente pode fazer para deixar o ambiente mais inclusivo, mais acolhedor, mais saudável, mais leve? Uma coisa que se fazia antes era retiro, né? Sim. Eu acho bacana isso, mas por causa de umas bobagens, tem pastor que fala, não, porque as moças vão pra piscina, que não sei o que, vai ter pegação. E aí os caras foram boicotando esses retiros sem ver o lado bom disso, né? Que é você tá ali num momento de lazer, que tem poucos momentos de lazer na igreja, né? Sim. A igreja é um local de adoração, porém, no sentido de comunhão, é um local da gente se confraternizar, né? Se alegrar junto. Mas me diga alguns exemplos que você consegue visualizar que pode melhorar isso. Bom, primeiro, nem todo mundo na igreja como eu posso dizer, é carismático. Tem pessoas que são tímidas, elas não conseguem se aproximar talvez daquela pessoa. Eu sugiro que as pessoas que são mais extrovertidas, não é? Essas pessoas são igual nosso irmão Valério, eu percebo que ele tem essa desenvoltura aí. Tem um dom, né? Tem um dom. Já percebe, já faz a leitura, porque às vezes a pessoa tá ali, teve uma ocasião, essa pessoa, ele era um obreiro no ministério onde eu passei, ele estava na porta. E eu era novo na fé, não é? Fiz essa leitura nele. Quando eu cheguei para entrar no templo, né? Eu cumprimentei ele, nem olhou na minha cara. Eu falei, poxa, não fiz nada pro rapaz. Aí eu mesmo já comecei a entrar em parafuso. Falei, o que aconteceu? Não lembro de ter feito nada e tal. E fiquei com aquilo, dobrei meu joelho e orei por ele. Aí no final, fui lá de novo cumprimentá-lo. Aí ele falou, aí ele se desabafou. Falou, rapaz, não tava bem hoje, aconteceu isso e isso. Então, às vezes, a gente, se não tomar um certo cuidado, a gente pode agir com preconceito, falou, não fiz nada, e já se afastar. Agora, é lógico, tem pessoas na igreja que elas não vão conseguir chegar nessas pessoas que também estão passando o processo. Então eu acredito que como é um corpo, a igreja é um corpo de Cristo, as pessoas que sabem que tem esse dom têm que desenvolver isso para de alguma forma ajudar essas pessoas que estão em solidão. E aquelas que têm e não sabem, de alguma maneira tem que procurar. Ou seja, tem que ter pessoas vocacionadas para fazer essa ponte, né? Não é todos que conseguem, né? Eu consigo até certa medida, eu diria, né? Eu também acho que eu também vou por esse caminho. Olha, saudações aí para os nossos queridos ouvintes, 228 pessoas ao vivo. Amém. Então, Jefferson de Paula Gouveia, te mandando um abraço, evangelista Luciano. Deus abençoe. Seu Ibope tá alto, hein? Cileide Ramos também tá te mandando um abraço. Amém. Léo Sutero, ótimo tema que vocês estão abordando. Obrigado, Léo. Abraço, viu? Açaí da Dani, adora açaí, viu? Depois passa os contatos aí. Foi ideia do... Deus abençoe o evangelista Luciano. Você tá com tudo, hein, Luciano? A ideia dele lá, ele que bombardeou o senhor. Albert Albino, tema bom e colocações e ideias bem interessantes, Benção. É um tema bom. Se você for analisar, eu nunca vi ninguém falar muito sermão sobre isso, assim. Prega sobre Elias, que ficou sozinho, alguma coisa assim, mas não joga pra galera, né? Não joga pra você estar sozinho, você se sente sozinho. Então é interessante a gente abordar esse tipo de tema, porque existe pessoas que estão nessa condição de se sentir solitárias. E isso pode ser, eu penso, de ordem psicológica, como pode ser de ordem espiritual. E a gente tem que falar sobre isso. Temos que falar sobre isso, né? E é interessante que você estava falando, né? Que você chegou na porta, o cidadão não olhou na sua cara. Isso aí já aconteceu zilhões de vezes comigo, isso daí. Na verdade, situações de você dar a mão e a pessoa nem te pegar na sua mão. Acontece. E uma grande situação que eu percebo é que a gente tenta presumir porque a pessoa fez o que fez. É aí que é o perigo. De você ficar, eu costumo dizer, com caraminhola na cabeça, caraminhola nas ideias. Não, mas por que ele fez isso? Ele tá me desrespeitando. Sim. Ele tá isso, ele tá aquilo, ele tá achando o quê? Alguém fez fofoca pra ele, alguém falou de mim pra ele, alguém e tal, e aí não chega a lugar nenhum. A gente nunca pergunta, né? Parou pra pensar? Pô, meu amigo, vamos conversar aqui. Por que você fez isso? A gente nunca pergunta, a gente presume as coisas, né? E uma coisa também que eu queria colocar aqui é a questão de nós errarmos. Pode acontecer da gente errar. Deus ser em algum momento ríspido,
de eu ser em algum momento insensível, né, com o meu irmão numa situação. E o que eu vejo aí, agora trazendo para o contexto de que nós somos cristãos, eu acho que o segredo de todo relacionamento, a base de todo relacionamento se chama perdão. Perdão. E aí que tá, até que ponto nós estamos perdoando, né? É verdade. Será que estamos perdoando 70 vezes 7 mesmo? E é no dia, né? É. Em outras palavras, porque aí você vai pra Santa Ceia, né? Alguns não gostam de usar o termo santa, né? Você vai pra ceia, aí tem a mesa posta lá, tal, que é um memorial, né? O corpo de Cristo, né? O sangue de Cristo e tal. E algumas igrejas ainda tem aquela tradição que pega um pão, parte no meio e daquele pão vai picar aquele pão, ou seja, de um único pão todo mundo tá partilhando, né? Só que isso não pode ser só simbólico. Nós temos que, de fato, tá partindo o pão, comungando do pão no dia a dia, né? E eu vejo que nisso também tem ataque do inimigo. Nosso inimigo, nós temos um inimigo espiritual, né? Você vê isso também, Valério? Uma forma do inimigo tentar neutralizar a obra missionária da igreja, semeando divisão, semeando discórdia, semeando às vezes contenda. Como é que você vê essa... que estamos em batalha espiritual, né? Eu acho que é muito mais espiritual do que psicológico. O membro se sentir sole. Eu acho que é mais espiritual. O inimigo, ele vai estar sempre trabalhando contra o crente. Sempre onde ele vê a brecha, né? Onde ele vê a brecha. Então, se for psicológico, tem cura. O problema é quando é espiritual, é você. É você e Deus, porque você tem que se abrir, igual nós já falamos aqui, né, e dar brecha para você, para as pessoas intercederem por você, entendeu? E você também, né? Você tem que ser aquele crente que vai buscar sempre. Então é muito mais espiritual na minha visão do que psicológico. Muito bem. Só colocações de extrema importância. Uma pergunta, você que está lendo um livro aí, pode até fazer o merchan. Por outro lado, né, o que a pessoa que se sente sozinha, né, ela pode buscar ajuda e vencer essa barreira aí, principalmente a nível espiritual? O que ela pode fazer? Bom, primeiramente eu aconselharia ela a buscar ajuda com pessoas que de fato vão ajudá-la, entendeu? Pessoas que estão vamos usar a expressão, um patamar espiritual mais elevado, porque sabemos que tem isso. Tem pessoas que estão em outro nível, outros ali estão engatinhando, não é? Eu não tenho dificuldade nenhuma. Se eu precisar pedir ajuda, eu vou pedir ajuda, não financeira, lógico, mas oração, conselho, falar, tô passando isso para as pessoas que eu sei que vão de alguma forma me ajudar, porque infelizmente se a gente pede para alguém errado, a gente vai ser bombardeado nos bastidores, não é? Infelizmente. Porque eu penso o seguinte, se uma pessoa me pede ajuda e eu não tiver um conselho para dar, eu vou falar, puxa, eu vou te ajudar em oração, eu vou procurar alguém talvez que tenha mais experiência do que eu, porque se eu não pude ajudá-la, porque naquela área eu não tive a experiência que ela gostaria que eu passasse para ela. Mas de alguma forma eu tentaria levar alguém para ajudar aquela pessoa. Mas também tem muito isso também, tem que ver se a pessoa quer também, não é? Aí eu vejo uma coisa, você falou da pessoa querer. Tem uma coisa que até em psicologia chama-se negação, né? Que a pessoa ela não consegue reconhecer que ela tem um problema. Se você não consegue reconhecer que você tem algo que você precisa passar por um reajuste, você entra no estado de negação. Sim. E aí, não dá pra dar remédio pra quem tá morto, né? Remédio e tratamento pra quem tá doente, não quem tá morto. Então tem essa questão aí também. Mas, uma coisa que eu penso também, eu vou fazer uma pequena crítica, bem dosada aqui, nada felino, mas não generalizando, evidentemente, mas muitas vezes na igreja você vê um contexto, o seguinte contexto: alguém ofende alguém, uma injusta ofensa,
O ofendido tá ofendido ali e tudo, ele vai ter um processo ali de cicatrização daquela ferida aberta, a gente entende. Só que em algum momento ele tem que perdoar aquilo ali e superar. Sim. E eu vejo que às vezes o crente, ele prolonga muito isso. Ele fica naquele lamento, aquela pessoa falou aquilo pra mim, como pode ela ter falado isso pra mim? E fica remoendo aquilo e tal. Aí onde que é a minha crítica? Eu, por muito tempo, morei numa rua que do lado de casa tinha um boteco. E aí, querendo ou não, você saía, brincava na rua ali e tal, né? Você conhece ali a neneca ali. Os caras botavam as mesas lá e ficava bebendo e tal, e aquela coisa. E, era praticamente todo final de semana saía uma briga. Sempre uma novidade. Sempre uma briga. Só que eu lembro de uma vez que saiu uma briga muito feia. Do cara quebrar uma garrafa e aí aquela garrafa virou uma arma, né? Ele quebrou, né? Aí ficou só segurando ali o gargalho ali, que virou praticamente uma faca ali, né? E ele foi lá e pá, furou o olho do cidadão. Aí socorreram lá, tal, fizeram todos os procedimentos médicos. Passou um certo tempo, aquele cidadão voltou pro bar, né? Ele era um alcoólatra, né? E voltou, tipo, só não tinha um tapa-olho, mas voltou pirata. E aí, no dia que ele voltou, que ele ia lá beber e tal, aí chegou o cara que cegou ele lá, cara. E aí todo mundo ficou naquela apreensão. Meu Deus, vai ter vingança aqui, né? O cara vai pegar uma garrafa aí e vai, né, tentar se vingar e tal. E aí, pra surpresa de todo mundo lá, e até repercutiu na época isso daí, os caras sentaram e beberam. E o cara lá caolho, o cara perdeu um olho, é uma coisa relativamente grave. Maldosa, né? Você entendeu? O cara se tornou um deficiente visual. Beberam junto lá e o agredido, vamos dizer assim, falou: não, a gente supera isso aí, tá tudo certo, e a gente resolve tudo aqui com um copinho de água que passarinho não bebe, tá tudo certo. E tocou a vida. Aí, lógico, guardadas as devidas proporções. Por que isso não acontece muitas vezes no contexto da igreja, né? Da pessoa falar: você deu uma vacilada feia, mas vamos virar essa página aí? Vamos tocar a vida? Então, assim, a base do relacionamento pra mim é um perdão. Você consegue ver isso na igreja, sem generalizar, mas de maneira geral, pessoas que é melindrosa ao ponto de não conseguir superar, de virar a página e reescrever uma nova história e seguir em frente? Eu acho que na igreja você nem deveria pedir perdão, porque você não tem que errar para pedir, não tem motivo para pedir perdão. Você é crente, você é cristão e está pedindo perdão do quê? Então você está no lugar errado. Que crente que é você que está pedindo perdão? Então acho que não tinha nem que pedir perdão, crente mesmo. Porém, às vezes você realmente magoa a pessoa sem querer, assim, você está num dia ruim, que é o caso do seu amigo lá, o porteiro, né? Sim. E não se tratou bem e tal, né? Mas aí você vai fazer uma leitura e vai ver que você realmente errou. E aí você vai ter que se humilhar ali perante aquele seu irmão e pedir perdão, sim. Você é crente, irmão. Eu não consigo entender o cristão que não pede perdão, o cristão que passa pelo irmão não fala um bom... Tem um caso recente de uma irmã que falou que passa por outra irmã e ela nem olha na cara dela, mas ela nunca fez nada para a irmã. Mas ainda que ela fizesse, a outra irmã, sabe, eu não consigo entender isso. Isso não deveria ter, mas tem, né? Mas tem. Por isso que nós estamos abordando. Mas eu digo assim, a pessoa aí pedir perdão, às vezes acontece. O que eu vejo que às vezes não acontece é a outra pessoa perdoar. De perdoar? Fala que perdoa ali na hora. É isso, mas cortou totalmente a ligação, né? Saiu, desligou a câmera, é outra pessoa. Não é isso? Não, realmente, acontece isso daí. Né? Mas não é, então, assim, eu entendo que essa pessoa ela tem que se converter de novo, meu irmão. Porque a conversão é você perdoar 70 vezes, não é isso? É uma palavra isso, e é perdoar mesmo. É perdoar mesmo. Na verdade, você não pode nem levar aquilo pro coração. É isso.
Não, Se você é crente de verdade, mesmo que seja uma coisa feia, você não pode levar aquilo pro coração, não, meu irmão. O que eu vejo aí... Porque você tá sendo pior do que aquela pessoa que tá te maltratando, que tá, sabe? O que eu vejo aí é que tem pessoas hipersensíveis. Eliel. O Eliel, nosso amigo Eliel, tá assistindo aí. Um grande abraço. Então, eu vejo que tem pessoas que é muito sensível. Sim. Pô, o cara perdeu um olho lá na... Não é parábola não, história é real que eu contei, viu? E, superou. E às vezes na igreja, que nem você falou, porque não me cumprimentou, porque pisou no meu pé. Na igreja acontece muito, porque assim, a igreja ela tem uma estrutura hierárquica, né? A igreja, ela tem o seu sentido espiritual, né? Mas ela tem um sentido organizacional. Isso. Institucional. Então vai ter uma hierarquia ali, vai ter... corpo de obreiros, e cada obreiro tem a sua funcionalidade, e vai ter os departamentos, e aí tem a liderança de departamento e tal. E ali você, no exercício da sua função, às vezes você tem que ter um pouco de rédea curta. Sim. Porque, teoricamente, se cada um tivesse no seu quadrado e exercesse a sua função, não haveria esse tipo de situação. Mas às vezes você tem, como numa empresa, que às vezes tem que chamar um funcionário e dar um feedback e falar, isso aqui não tá legal, precisa ajustar isso aqui. E aí que tá, na empresa você acaba tolerando esse tipo de situação, que você pensa, eu tenho meu salário para receber. Mas na igreja aí já gera-se um contexto de que a pessoa não aceita e tal, alguns se sentem humilhados e tal. Então existe muito isso no dia a dia de igreja. A gente que é obreiro já de certo tempo vê muito isso, de a pessoa não conseguir ter a compreensão de dividir. Não, isso aqui é a questão do trabalho do dia a dia e não é uma questão pessoal. Ou seja, não levar as coisas pro lado pessoal, né? Eu acho que esse é o segredo também de você, de repente, conseguir conviver. Como dizia a minha mamãe de saudosa memória, filhos, tem que aprender a viver. Tem que aprender a viver. Então, quando você disse, as pessoas não são fáceis, mas a gente tem que fazer uma releitura de como aprender a conviver com elas. É isso. A ideia é essa. Como aprender a conviver. Quer complementar mais alguma coisa? Não. Tá tranquilo. Então vamos caminhando. Pastor Luciano, perguntas, vestibular da Rádio Exclusiva. Você acha que a solidão na igreja pode ser também um reflexo de um relacionamento superficial com Deus? Eu creio que sim. Porque, como eu já disse anteriormente, por experiência própria, alguma situação às vezes desconfortável pode gerar esse tipo de situação da pessoa se isolar no seu mundo. A pessoa não me ama, a pessoa falou aquilo, não gostei, mas você foi bem feliz em dizer que no trabalho a gente engole sapo, engole muita coisa, desculpe o palavreado, mas... E a gente tá ali, porque vai receber o salário, mas no meio do povo de Deus, desde as épocas, da época dos primórdios, já tinha conflito. Teve conflitos na igreja. Paulo teve conflito com Barnabé, e houve a separação, né? Se isolaram, mas depois por causa daquilo houve uma maturidade. Até voltando lá, por causa de João Marcos, não é? Que era sobrinho, se eu não estou enganado, de Barnabé. Não queria, ele se apartou deles numa viagem missionária, e quando Barnabé resolve levá-lo, ele falou assim, não, ele não vai com a gente não. Então isso é uma confusão. O texto não fala, mas quem sabe alguém não ficou em solidão ali por causa daquilo. Como o apóstolo Paulo no final, todo mundo abandonou ele. E ele reconhece que João Marcos era útil. Então eu entendo que a maioria das vezes pode ser falta de maturidade da minha parte, de o irmão me chamar a atenção e eu achar que aquilo virar um mimimi, né? Exatamente. Agora, eu acho interessante a gente buscar a paz com todos de verdade e se esforçar para isso, mas eu tenho 40 anos e praticamente filho de mãe crente, né? Sim. Apesar que eu me batizei com 12, ainda tive um pequeno afastamento ali na juventude, mas predominantemente na igreja, né? E eu vejo que isso é quase que utópico, embora seja o que a Bíblia diz.
Mas na prática é quase que utópico. Em todos os lugares que eu passei, em todos os períodos, e eu não tô falando da minha pessoa particular, tá? Tô falando às vezes coisas que você vê no bastidor acontecer de camarote. Você vê contendas. Sim. Você vê, né? Paulo até vai falar, né, sobre as irmãs Evode e Sintique, né? Que parece que eram duas mulheres tementes a Deus, mas que estavam ali tendo um entreveiro, né? Mas sobretudo eu queria pontuar algo aqui, um pensamento de Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, né? Acho que é polonês, se eu não me engano. Ele diz o seguinte: os tempos são líquidos, porque assim como a água, tudo muda muito rapidamente. Na sociedade contemporânea, nada é feito para durar. E aonde entra nisso no contexto de relacionamento? Parece que os relacionamentos estão líquidos, né? Não está tendo-se mais relacionamentos sólidos. Sim. São relacionamentos de rolê, né? Fui, dei um rolê, comi uma pizza, mas daqui a pouco muda, sei lá, a pessoa desvia da igreja, já não é mais amigo. Ou muda de igreja, já não é mais amigo. Às vezes só de mudar de igreja. Você tá na igreja tal, aí você muda pra outra igreja. Precisa virar cara. Ou se trocar de ministério ou de denominação evangélica, aquela amizade que aparentemente era uma amizade, ela já deixa de existir. Isso são relacionamentos líquidos. Interessante. E aí, pra nossa reflexão aqui, eu não sei o Valério, mas eu trago amizades de mais de 30 anos, talvez 2, 3 no máximo. Foram amizades duradouras. Você tem mais amizades duradouras? Ou nessa base aí também? Eu tinha amigos quando eu não era cristão. Por isso que eu voltei para Cristo, que, aliás, eu queria enfatizar isso, que eu tenho pouco tempo na igreja, 8 anos só, né? Meus irmãos têm muito mais tempo aí, muito mais experiência. E eu, graças a Deus, nunca aconteceu comigo o que vocês relatam, de inimizade, de picuinha, eu sempre, graças a Deus, me dei bem, eu procurei me dar bem com todo mundo. Claro, tem gente que não gosta de você, e você fica sabendo por fulano, mas só que você sabe que você nunca fez nada para aquela pessoa. Sim, então, o importante é a paz do espírito, né? Paz do espírito, então tá tudo tranquilo. Mas eu vejo relatos, né, de histórias na igreja que eu pergunto, a pergunta que eu faço, mas é crente que fez isso aí? Não, a pergunta que eu faço é essa. Ainda não está totalmente convertido, né? Está no processo, vamos dizer assim. Eu não posso acreditar que um cristão tenha praticado isso daí. É sério isso? E a pessoa fala, não, realmente aconteceu, então é isso. E acontece não só com a membresia, né? Pra gente não ser hipócrita aqui, né? Sim. Às vezes acontece com parte da liderança, né? Com certeza. Ser humano, né? Ser humanos, né? Ser humanos. Mas vamos caminhando aqui. Algumas igrejas, alguns ministérios adotam pequenos grupos, né? Para tentar trazer uma comunhão, uma união, né? Como que esses grupos pequenos ou pequenos ministérios, né, específicos, pode combater a solidão? Ou até trocando a pergunta, né, dependendo da resposta, né, de fato contribui ou pode ser a causadora da discórdia? Tipo, você vê grupos departamentais, né, e na verdade a igreja ela ficou departamentalizada. Sim. Né? Departamento A, B, C, D, E, que a ideia é para que você junte os iguais. É mulheres, é homens, é criança. Só que isso contribui ou não? Acredito que contribui, né? Dependendo da maturidade, não é? Por exemplo, onde eu congrego tem os departamentos e, ao meu ver, tem sido bênção, entendeu? Porque assim, coisas que às vezes o pastor ele não tá sabendo, alguém, igual na pizza, convida, e aí a pessoa acaba desabafando, não tem coragem de falar, você permite eu conversar com o pastor em relação a isso? Nós vamos estar orando. E de repente há uma mobilização para se voltar naquela causa ali, porque a igreja é um corpo. Se por exemplo, o nosso corpo físico ele é machucado, nós vai fazer de tudo para restaurar o dedo machucado, porque faz parte do corpo. E parece que essa mentalidade ela não soa, você falou bem, porque muda-se de denominação, é o inimigo. Não, tá na igreja tal. Às vezes, por causa de bobeira, a pessoa vira cara. Então, às vezes, o problema é que a gente quer tentar reatar e a pessoa não quer mais. Até que ponto a gente tem que ir atrás da pessoa, não é?
Esse foi a grande debate aqui, né? Mas eu acredito que os departamentos com pessoas maduras à frente, eu acredito que dá certo. O duro é quando as pessoas que tem que ser as maduras são as causadoras das discórdias. Aí, pô, o chicote estrala. Valdemir, mais uma perguntinha aqui, estamos caminhando para a reta final. A gente vive o tempo de redes sociais, né? Inclusive, outro dia eu tava conversando, acho que com meu cunhado, que ele tem 20 e poucos anos, né? E eu falei pra ele que eu sou antes das redes sociais. Né? Na época ele ficou até meio chocado, né? Mas na verdade, se você pega o Orkut, né? Orkut, 2004, por aí. E antes tinha o ICQ, né? Isso eu não lembro. E teve o Messenger também. Mas enfim, a gente pegou uma época antes das redes sociais e uma época depois das redes sociais. A discussão que se tem hoje é: alguns falam que a rede social aproxima quem tá longe e distancia quem tá perto. Já outras pessoas falam: não, isso é balela. Tem até pessoas que falam: eu casei porque conheci a minha mulher na rede social. Então, como é que você vê esse negócio das redes sociais? Ela ajuda a combater a solidão ou ela agrava a solidão? Ela pode ser a perdição ou a maldição, né? Depende de como você usa ela, né? Eu procuro usar da melhor forma, e se você usar bem, você vai trazer aquela pessoa para você de alguma forma. Uma das ideias é essa, né? Você vê aquela pessoa se sentindo sozinha e tal. Irmão, tem um contato, irmão, eu preciso de uma coisa. Você sabe, você vai conversando, daqui a pouco você passou o seu contato para essa pessoa aí. Entendeu? De repente, ele, irmão, vi lá, você já começou a interagir com ele. Sim. Já tá tirando ele daquela solidão ali que ele. E tem pessoas que você tem que fazer isso. Entendeu? Então você vai usar a rede social pro lado bom, né? Muito se usa pro lado negativo, né? Pro lado negativo tem picuinhas, tem aqueles grupos de família, grupo da própria igreja, né? Que tem gente ali que não gostou teve um caso interessante. Eu gosto de causos. Talvez alguém esteja me vendo aí, mas eu vou falar. Não vou citar nomes, é claro. De um indireto. Eu postei um versículo bíblico, e a pessoa achou que era uma indireta e... Já aconteceu zilhões de vezes comigo. E me cutucou ali no grupo. O irmão tá passando indireta pra mim. Meu Deus. Aí eu respondi: o irmão também tá falando que eu não sou crente, né? Já aconteceu várias vezes. Isso aí é pegar... Pra mim tá passando indireta, ele tá falando que eu não sou crente. Mas até na minha fala, em algum momento do programa, eu falei sobre o tal do presumir. Olha aí. Tentou imaginar o porquê que você postou aquilo. Tava num contexto antes, mas depois de 3 horas eu passei E aí ele ligou uma coisa a outra, que não tinha nada, mas graças a Deus deu tudo certo depois. Eu fui lá: não, meu amado, não foi isso não, que isso. Fique em paz. É isso. E foi mesmo, ele entendeu. Hoje tá tudo certinho. É isso aí, tem que ser gentleman, né? Lá e cordial e não, vamos resolver. O importante é resolver. É isso aí. Valdemir, Diga, tá caminhando pro final. Eu vou te fazer uma pergunta, você responde e aí você já faz suas considerações finais, deixa seus contatos se assim você quiser. E depois, de igual modo, o nosso companheiro pastor Luciano também vai responder uma outra pergunta. Então a pergunta é a seguinte: que conselho final você daria para alguém, um dos nossos ouvintes ou quem vai assistir a transmissão, a gravação depois, que se sente sozinho na igreja? Que conselho você daria a essa pessoa? Vamos supor que essa pessoa estivesse frente a frente com você e falasse: olha, eu me sinto sozinho na igreja. Que conselho você daria para ela? Eu diria para ele não procurar ninguém, mas se alguém procurar ele, que lhe dê a oportunidade desse alguém ser amigo dele, ser parceiro dele. Fique lá, continue sozinho, alguém vai te procurar. Alguém vai sentar do seu lado e vai falar: meu querido, queria bater um papo contigo. Abre a guarda e deixa essa pessoa trabalhar em você, que dessa pessoa vai vir outra pessoa, daqui a pouco vocês estão numa pizzaria aí reunidos com a mesa cheia. Agora uma coisa eu quero dizer, uma certa experiência, que eu passei por 3 congregações, né? E é interessante, todas essas 3 tem uma pessoa como o nosso companheiro Valério. E eu vejo isso a mão de Deus também. Todas as 3 que eu passei. Parece que aquela pessoa que Deus ativou ela
para promover essa união, né? Que é aquela pessoa que vai, puxa assunto com um, puxa assunto com outro, que não discrimina, que não faz acepção de pessoas. E eu não sei se eu posso afirmar que isso é um dom ou não, mas com certeza é algo de Deus, é algo positivo. Amém. Valdemir, obrigado, viu? Gratidão. Pastor eu que agradeço Luciano. por estar aqui. Ah, sim, suas considerações finais. Eu agradeço. Agradeço pelo convite, né? Mas a ideia aqui é que o irmão prospere. Que isso aqui seja assim um canal de bênção aí, que venha almas, que ganhe almas, que consiga, né? Obter o objetivo, que é alcançar aquela alma que está lá só. Pensa que está acompanhada, mas está só. Amém. E vai ser a primeira de outras oportunidades, né? A gente estamos junto aqui, manter essa amizade é muito bom. Pastor Luciano, uma pergunta e depois você faz suas considerações finais, deixa seus contatos. Já adiantando, você ouvinte, Pastor Luciano aí é um exímio ensinador da palavra. Você precisar de alguém para fazer uma palestra, um ensinamento bíblico, você pode estar contatando o nosso companheiro. A pergunta é a seguinte: como o pastor, o líder, né, pode ser mais intencional na questão de refletir o amor de Cristo dentro da igreja e fazer com que esse amor seja exercido na prática? Como o líder consegue promover isso? Mais intencional? De maneira intencional, porque às vezes parece que as coisas são meio aleatórias, né? Às vezes o Espírito Santo parece que faz todo o serviço, né? O conselho, até por experiência e também pôr em prática também, é a pessoa ser direto, né? E direto ao ponto. Se sabe que tem a situação ali da pessoa estar em solidão, já seja direto, com cautela, né? Com mansidão, com amor, porque percebo que... agir, né? Porque tem gente que fala assim, o tempo cura, nem sempre, né? Às vezes o tempo termina de matar, né? Exatamente. Às vezes se protelar muito, demorar, então tem que ser mais... Eu particularmente acho que deve ser mais direto, entendeu? E praticar mesmo o amor de Cristo, porque se eu estou de pé, porque alguém transmitiu esse amor, não é? O amor de Cristo. Porque talvez nem de pé eu estaria. Suas considerações finais, seus contatos, se assim você quiser. Quero agradecer aí a todos, que foi ideia do nosso amigo ali que está nos bastidores, viu? Bombardear aí os meus contatos. Tem mais ou menos aqui uns 790. Eita, fora os que saíram, né? E... Esse não tem solidão, né? 790 contatos? Não, e às vezes a gente tem um pouco. Quero agradecer. Boa pra pontuar a diferença de contato de amizades, né? Exatamente. Mas quero agradecer a todos que deram atenção. Alguns pedidos de orações, nossa irmã Clarice fez um pedido, eu consegui ler. Alguns mandaram áudio, mas não foi possível abrir aqui, porque nós estamos nesse bate-papo aqui na rádio exclusiva. E que Deus abençoe a todos. Espero que vocês não fiquem na solidão, né? Como nosso irmão Valério falou, a pessoa às vezes está na solidão, não procure ninguém, procure primeiro Cristo, né? Que Deus vai enviar pessoas. Que Deus abençoe, Dr. Wagner, pela amizade, pelo convite. E toma as palavras do nosso amigo Valério, que Deus prospere aí esse trabalho e vá longe aí. Como diz um amigo meu, benção pura e sem mistura. Amém. Bom, quero agradecer aqui os nossos patrocinadores: a Viva Ar, vendas, instalações, manutenções corretiva e preventiva, DDD 11, o telefone é 980 87 9000, DDD 11 980 87 9000. E também agradecer a Assembleia de Deus, Ministério Resgate. Venha você fazer uma visita, você é convidado desse ministério que vai te acolher de braços abertos. Quero agradecer também nossos companheiros Valdemir e Valério, minha eterna gratidão, né? Aprendi muito contigo hoje, fico muito feliz. E também o meu companheiro Pastor Luciano, tamo Amém. junto. Obrigado. Né? Você já vai ter uma outra data aí, o Valdemir em breve também, e a gente vamos junto caminhando nessa parceria. Eu queria deixar só um recado final a você, querido ouvinte. Estaremos nesse programa logo nos próximos 3 meses, toda segunda-feira às 15 horas, com temas relevantes do cotidiano da igreja. Que você seja nosso parceiro acompanhando esta programação. E você que de alguma forma essa
mensagem, esse bate-papo cabeça fez sentido para você, eu quero te convidar a você ser a diferença. Isso que é o importante. Tem uma frase que diz assim: seja você a diferença que você quer ver no mundo. Vou repetir: seja você a diferença que você quer ver no mundo. Não seja você mais um crítico, seja você um incentivador. Não seja você mais um crítico, seja você um incentivador. Fomos chamados para ser agente transformacional. Fomos chamados para ser agentes de milagres. Fomos chamados para ser abençoadores. Estenda a sua mão e abra a sua boca para abençoar, para ministrar bênçãos. E aí você fazendo e procedendo dessa forma, as bênçãos de Deus, a presença santa do Senhor Jesus estará com você. E aí a união é consequência. Deus o abençoe em Cristo Jesus. A gente vai ficando por aqui. E falando de bênção, então recebe as bênçãos da parte de nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com você, com a sua família e com a sua casa. Você diz aí, amém, que assim seja. Amém. E o programa está encerrado. Até a próxima segunda, no mesmo dia e horário. Abraço grande.